Então é isso, gente. Olha, aqui é o seguinte. Deixa eu parar aqui o vídeo. De onde é que eu vou parar esse vídeo? É aqui. Então é o seguinte, é aqui que nós vamos analisar o que é frações com numeradores maiores do que os denominadores. A professora fez assim uma pequena representação porque é da continuação da nova atividade, porque vocês estudaram com numeradores menores do que os denominadores, né? Que é 1/4, 2/4, 2/3, você pinta 2, de 3 partes você tira 2, né? Aí, mas quando você tem um numerador maior do que um denominador, como é que você vai representar? Você vai pintar 5 pedaços de 4, né? Então, esses 5 esses 4 partes, você vai desenhar mais um, né? Você tem um e vai fazer outro. Aí você vai pintar 5. Mas o inteiro vai ser sempre a quantidade que tem o primeiro desenho. Um desenho é um inteiro, tá? Não é que você vai colocar 8 embaixo do 5, não. Porque são 2 desenhos divididos em 4 partes, não. Você vai colocar 4, porque é um inteiro. E o 5 é a quantidade que foi pintada desse inteiro. Tá ok? Vamos voltar lá para nossas atividades. Nossa atividadezinha aqui de matemática, né? Então, aqui na nossa atividade tem assim, olha. Carla fez 2 bolos e cortou fatias idênticas para vender na padaria. Escreva a fração que pode representar um desses bolos inteiros. Eles estão inteiros. Estão inteiros. Eles foram divididos em quantas partes? Em 6 partes, né? Então, vocês vão colocar assim, ó. 6 sexto. Ou 6 dividido por 6. Aí, às vezes, alguém pode perguntar assim, mas professora, mas ele está pedindo um inteiro. Quanto é 6 dividido por 6? 6 dividido por 6 é 1. Por isso que falo inteiro, tá? Por isso que falo inteiro. Então, 6 dividido por 6 é 1. Então, essa daqui é a fração que vai representar os bolos inteiros. Inteiros. Observe quantas fatias foram vendidas. Então, vocês vão contar quantas fatias foram vendidas e vão representar em forma de fração, tá? Em forma de fração. Por exemplo, se foi vendido 5 pedaços, 5 pedaços. Então vai ficar 5, opa, esqueci de pegar a caneta. Vai ficar 5 sexto. Se fosse vendido 5 pedaços, mas não foi 5 pedaços, viu? Então, vocês vão contar quantos pedaços foram vendidos. Então, vem aqui a leitura. Aí, vem aqui assim, ó. Pinte as figuras a seguir para representar a fração 5/4. Então, foi o caso que eu coloquei lá para vocês. Como é que eu vou pintar 5 se tem 4 pedaços? Então, vocês verem que aqui ele colocou 2 figuras para vocês estarem pintando, ó. Tem uma e 2 figuras. Aí vocês vão pintar quantas partes, né? E aqui é a continuação da atividade. Por exemplo, na receita de um bolo, Carla usou uma xícara cheia de farinha de trigo e outra pela metade. Então, nós temos aqui... Deixa eu virar aqui, espera só um minutinho, tá, gente? Vocês têm aqui quantas partes de xícara? Nós temos uma xícara cheia mais a metade de outra. Então, nós temos
3 partes. Então, qual fração representa a quantidade de farinha de trigo usada nesse bolo? Então, quantas foram usadas nesse bolo? Né? Quantas xícaras vocês vão colocar aí? Deixa eu tirar esse risco. Quantas xícaras vocês vão utilizar? E quantas partes ela foi dividida? Né? Então, a parte, quantas vocês vão usar? Vocês colocam no denominador, na parte de baixo. E quantas partes ela foi dividida? Aí vocês vão colocar no numerador. Muito cuidado, a professora passou até o tracinho para você saber a quantidade que foi dividida, tá ok? A família de Bruno pediu 2 pizzas para o jantar. Elas vieram cortadas em fatias idênticas. Ao final do jantar, sobraram algumas fatias, vejam. Então, aqui nós temos, nós temos a parte inteira e aqui já tem a parte que as pessoas se alimentaram. Então, qual fração pode representar a quantidade de pizza que a família de Bruno comeu? Que é essa segunda parte. Então, vocês vão contar quantas tinha no total de um inteiro. Cuidado, de um inteiro. E quantas partes, quantos pedaços a família de Bruno comeu. Que fração de pizza pode representar as fatias que sobraram? Aí já é diferente. Vocês vão contar quantas partes tinham inteiro e depois colocar quantos pedaços, quantos pedaços sobraram, né? Represente a parte colorida das figuras a seguir em forma de fração. Então, vocês vão contar a parte inteira, aqui é a parte inteira, né? Aqui é outra parte inteira. Então, na parte de baixo, vocês vão colocar no denominador a parte inteira. Então, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui vai ser 100. Então, quantas partes são pintadas? Aí, vocês vão contar quantas partes estão pintadas e vão colocar aqui no numerador. Aqui também, do mesmo jeitinho. Primeiramente, embaixo, no denominador, vocês vão colocar a parte inteira. Qual é a parte inteira aqui? É 6. E na parte do numerador, vocês vão colocar a quantidade que está pintada, tá? Pintada. Essa página aqui é a página 40. Nós vamos vir para a aula de História. História, vocês vão fazer a leitura da página 21. Geografia, vocês vão fazer a leitura da página 21 e 22, tá? 21 e 22. Em Geografia, nós vamos mais trabalhar com leitura, porque vocês têm que se dedicar também na correção das atividades, tá ok? Um grande beijo, um abraço a todos vocês, que vocês tenham uma abençoada e maravilhosa semana. E fiquem na paz do Senhor.